Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. E a aula de hoje é uma revisão dos conteúdos do segundo bimestre. Bom, eu enviei para vocês essa folha de revisão aqui, tá? Com algumas atividades relacionadas aos conteúdos do bimestre. E agora nós vamos corrigi-las e também revisando cada um desses conteúdos que já foram vistos, tá? Cada enunciado aqui que eu vou lendo com vocês, eu vou revendo os conceitos de cada um deles, tirando as dúvidas de vocês, ok? Vamos juntos, então? Peguem aí a folha de vocês e vamos acompanhar, tá? Bom, começando aqui, classifique as orações adverbiais. Vamos lá agora classificá-las. Bom, lembrando das orações subordinadas, estamos diante de períodos compostos por subordinação, tá? E, naturalmente, vão trazer uma classificação, um sentido, né, das circunstâncias adverbiais. Agora, muito importante vocês se atentarem para os seus conectivos. Quais são as conjunções empregadas nas orações? Eles vão trazer um sentido para elas. Então, é muito importante conhecê-los, ok? Vamos lá? Primeiro, letra A. Conforme o combinado, o trabalho será em grupos. Ou seja, segundo o combinado, tá? De acordo com o que foi combinado, trazendo uma ideia de conformidade, ok? Então, coloquem aí conformidade, a primeira classificação. Letra B. Mesmo que você reclame, voa festa. Ou seja, trazendo uma ideia de oposição em relação à oração principal. Ainda que você reclame, mesmo que você reclame, trazendo essa ideia de contraste, de quebra de expectativa do que se esperava, eu tenho aí uma oração concessiva, ok? Então, anotem aí, mesmo que, embora, traz sempre uma ideia de concessão, portanto, concessiva. Letra C. Chorava tanto que eu ouvia seus soluços do quarto ao lado. Ou seja, há uma relação de causa e de consequência. A causa, chorava muito. A consequência, se ouvia seus soluços lá do quarto ao lado. Então, introduzindo a minha consequência, tá? Dentro dessa oração, eu tenho a conjunção que, aqui, ó. Se introduz uma consequência e não a causa, então, naturalmente, ela será consecutiva, tá, gente? Consecutiva, quando também traz a relação de causa e consequência, porém, a minha conjunção, ela introduz essa consequência na oração, ok? Vamos para a letra D. Ela entrou em casa como se fosse um raio. Ela entrou em casa e aí compara a forma como ela entrou ao raio, a velocidade, né, de um raio. Então, há uma comparação sendo expressa nessa oração, introduzida pela conjunção como. Portanto, comparativa é a classificação. Vamos para a letra E. Quando eu estiver trabalhando, você poderá dormir. Ou seja, no momento que eu estiver trabalhando, tá? No tempo em que eu estiver trabalhando. Então, traz uma ideia de tempo, ela é temporal, tá? Quando é minha conjunção chave. Olhei para o quando, já relaciono ao sentido de tempo, ok? Vamos para G? A fim de que pudéssemos estudar mais, fomos à biblioteca. Ou seja, com o objetivo de estudar mais. Então, se é o meu objetivo, é a minha finalidade, tá? O sentido expresso, e, portanto, finalidade, ok? Vamos para a letra H. Quanto mais eu chorava, mais triste eu ficava. Olha a ideia de proporção, gente. Quanto mais uma coisa, mais a outra, né? Quanto menos uma coisa, menos a outra. Então, trazendo essa ideia de proporção entre as duas orações, naturalmente o sentido dá proporcional, tá? Mais isso, mais aquilo. Ou pode ser mais e menos também, que eu já expliquei isso para vocês, ok? Então, visto isso, nós já temos aqui na letra H, ó, quanto mais
mais, tá? Poderia ser quanto menos, menos. Poderia quanto mais, menos, sem problema algum, tá? A proporção inversa poderia acontecer, mas visto essa estrutura, vocês já sabem que estamos diante de uma proporcional, ok? Bom, letra I. Já que estamos ricos, vamos viajar. Já que estamos ricos, vamos viajar. Gente, primeiro eu fiquei rico ou primeiro eu fui viajar? Primeiro eu fiquei rico, certo? Então, por esse motivo, eu vou fazer o quê? Eu vou viajar. Há uma relação de causa e de consequência. Primeiro eu fiquei rico, depois viajei. Quando há relação de causa e consequência, eu posso estar diante de duas classificações: da causal ou da consecutiva, tá? Quando a minha conjunção ela está introduzindo a minha causa, ela será classificada como causal, que é o caso aqui, ó. Já que, olha o já que aqui, ó. O já que é a minha conjunção. Já que estamos ricos, tá? Que é a minha primeira causa, o motivo para eu viajar. Então, se está na causa, ela será causal, ok? Então, vamos lá. J. Caso você tenha férias, se você tiver férias, poderá viajar também, trazendo uma ideia de quê? De condição, gente. Caso, se acontecer, ok? Então, esse caso aqui, ó, é a minha conjunção, trazendo uma ideia de condição, portanto, condicional. Vamos para a letra K. Ó, enquanto eu arrumava a casa, ela estava dormindo. Ou seja, durante o tempo que eu estava arrumando a casa, ela estava dormindo. Traz uma ideia de quê? Tempo, portanto, temporal. Facinho? Muito bem. Bom, vamos lá continuar então. Agora, número 2. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta. Vamos só grifar aqui. Tá? Está aqui. Incorreta, gente. Se você... Ó, temos a conjunção se aqui, tá? Traz uma ideia de condição, certo? Se você se comportar, poderá sair amanhã, ó. Trazendo uma condição. Se, tá? Acontecer isso. Então, está certinha. Letra B. A fim de... Olha aqui, outra conjunção. Tá? Outro conectivo. A fim de que pudéssemos estudar mais... Fomos à biblioteca. Classificação final, sim, finalidade, não é isso? Com o objetivo de estudar mais. Acabamos de ver essa oração acima. Quanto mais eu chorava, mais triste eu ficava. Vimos também a proporção de mais, sendo ela proporcional. Está certinha. Letra D. Já que estamos ricos, vamos viajar. Opa, será que é consecutiva? Claro que não, né, gente? Nós já vimos aqui que o já que, ele introduz o quê? A causa. Portanto, aqui deveria ser a causal. Está incorreta a letra D, tá bom? E a última, caso você tenha férias, poderá viajar também, trazendo uma ideia de condição condicional. Certinho. Então, a única incorreta é a letra D. Número 3. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta. Novamente, outra incorreta. Enquanto eu arrumava a casa, ela estava dormindo, ó. Tempo, tá? Temporal, está certinha. Vamos ver agora. Letra B. Visto que ele se saiu bem no projeto, receberá um aumento. Visto que, vamos botar aqui. Opa. Visto que, meu mouse não quer sublinhar. Vamos lá, foi. Visto que ele saiu bem no projeto, receberá um aumento. Então, a causa foi ele se sair bem no projeto. A consequência, receberá um aumento. Causal, perfeita. Ainda que, outra conjunção, esteja escuro na rua, não tenho medo. Então, vamos lá. Será que aqui é uma ideia de concessão? Ainda que esteja escuro na rua, eu não tenho medo. Mesmo que
esteja escuro na rua, eu não tenho medo. Aqui é uma ideia de concessão, ela é concessiva porque traz uma ideia de oposição em relação à oração principal, tá? Normalmente, se está escuro na rua, se espera que as pessoas tenham medo, não é isso? Só que trazendo uma ideia de oposição em relação a outra oração, ela não tem medo, ainda que, tá? Embora, tá bom? Portanto, concessiva. Agora a letra D. Ventava tanto que faltou luz. Ó, primeiro ventava, tá? E depois faltou luz. Causa e consequência. Iniciando a consequência aqui que faltou a luz por causa do vento, ela é consecutiva, não é isso? Ó, causa e consequência. Consecutiva certinho. Agora vamos ver aí. Ele faltou a aula como eu havia previsto. Não trouxe ideia de causa e consequência, gente. Portanto, não é causal, tá? Conforme eu havia previsto. Segundo eu havia previsto. Aqui seria uma conformativa, ok? Então, essa aqui é incorreta, porque não é causal. Vamos para o número 4. Preencha as lacunas junto aos ingressos do cinema. Agora vamos ver aqui a concordância verbal, gente. Vamos lá. Junto aos ingressos do cinema, pontinho, pontinho, as autorizações dos pais. Caso contrário, pontinho, pontinho, problemas na entrada. Bom, aqui eu tenho uma locução verbal com o verbo haver. Lembrando que o verbo haver, sendo empregado de forma impessoal, quem o acompanha, que é esse verbo auxiliar, também vai estar no singular. O verbo haver, ele não flexiona para o plural, ele se mantém na terceira pessoa. E quem o acompanha também ficará sem flexionar no singular, ok? Então, vamos lá. Se aqui eu vou usar o verbo haver impessoal, sem ser flexionado, então, naturalmente, será deve haver, certo? Ó, junto aos ingressos do cinema, deve haver as autorizações dos pais. Caso contrário, agora vamos lá, poderão existir problemas na entrada. Por que aqui eu flexiono o verbo que vai acompanhar o existir? Porque o verbo existir, ele flexiona. Há pessoas na sala. Existem pessoas na sala. O verbo haver se mantém no singular, mas o verbo existir não. Ele vai flexionar. Então, o verbo haver, por não flexionar, quem o acompanha também não flexiona. Se mantém no singular. O verbo existir, ele flexiona de acordo com a oração. Então, quem o acompanha também vai flexionar. Certinho, gente? Então, ficou assim, ó. Junto aos ingressos do cinema, deve haver as autorizações dos pais. Caso contrário, poderão existir problemas na entrada. Ou seja, a letra C. Tá bom, gente? Letra C. Vamos para o número 5? Vamos lá. Observe o trecho. Muitos namorados apoiam a escolha da parceira pela comédia romântica. Como ficaria o trecho se substituíssemos a expressão sublinhada sem alterar o sentido? Ó, muitos namorados, tá? Muitos namorados pode ser substituído por bastante namorados, muito namorados, poucos namorados, os namorados ou bastantes namorados. Já aprendemos que muitos pode ser substituído por bastantes no plural, não é isso? Se muitos flexiona, bastante também flexiona. Então, eu vou substituir sem perda de sentido, tá? Então, eu vou colocar bastantes namorados. Então, muitos namorados ou bastantes namorados apoiam a escolha da parceira pela comédia romântica, ok? Então, letra E é a resposta certa. Vamos para o 6? 6. Meninas, avisem a seus colegas que vocês mesmas
é que vão dirigir os ensaios da peça. Repararam que houve aqui uma repetição da B e da C? Então, ambas estão corretas, né? Naturalmente. Vamos para o 7. 7. Assinale a sequência que completa estes períodos. Vamos lá. Ela, agora concordância nominal, gente. Concordância em relação ao nome e não ao verbo, ok? Ela mesma, lembrando que a palavra mesmo, ele vai flexionar de acordo com o substantivo a que se refere, tá? Ou ao pronome a que se refere. Se é feminino, mesma. Se é masculino, mesmo. Ou seus respectivos plurais, ok? Então, vamos lá. Ela mesma disse que não iria. Vão. Anexos. Anexos também concorda com o substantivo a que se refere, ó. Os livros, então anexos. Então, por enquanto, temos aqui a B e a D. Mesma e anexos, tá? Vamos prosseguir. 3. A moça estava meio aborrecida, tá? Meio com o sentido de um pouco é um advérbio. Portanto, meio aborrecida, tá? Então, temos aqui também ainda a B e a D. Agora, chegamos aqui na 4. É necessário ou é necessária muita atenção? Então, gente, nesse caso aqui, nós temos um verbo no infinitivo que está subentendido. É necessário ter muita atenção. Portanto, tem que ser no masculino necessário, ok? É necessário muita atenção. E a 5ª, nesta aula, estudam a 3ª, a 4ª, 2 substantivos femininos, tá? Então, agora temos séries, certinho, no plural, concordando com os 2 substantivos. Então, nós temos a letra D como resposta certinha, ok? Então, vamos para o número 8. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Vamos lá. É bom. Lembraram que é bom, é necessário, é preciso. Essas expressões aí, gente, com o verbo ser, elas sempre, tá? Que não vierem precedidas ou acompanhando, tá? Um artigo determinante, um artigo definido ou um pronome para acompanhar o substantivo, se no caso for feminino, elas vão estar sempre no masculino. Vamos lá ser um pouco mais claros, que na teoria fica muito complicado. Quando eu tenho aqui, deixa eu olhar para uma frase para ficar mais fácil, é bom, discussão. Discussão é um substantivo feminino, a discussão, certo? Então, naturalmente, eu penso assim, se discussão é feminino, eu vou usar é boa discussão, não é isso? Para concordar com discussão feminino. Só que essas expressões é bom, é necessário, é preciso, existem até outras mais, é proibido. Essas expressões com o verbo ser, elas não vão para o feminino de acordo com o substantivo, tá? Elas só vão para o feminino se tiver aqui algum artigo determinante. Se tiver um artigo ou se tiver um pronome, sendo ele para acompanhar esse substantivo, aí sim eu vou usá-lo no feminino. Eu vou mostrar isso para vocês em outras questões de maneira mais clara, tá? Em outros exemplos aqui do próprio revisão de vocês. É bom, tá? Porque não tem um determinante aqui, não tem um a discussão, só tem só discussão. Então, é bom discussão entre homens e mulheres. Bom, se são homens e mulheres voltados, tá? Masculino plural, voltados ao mesmo ideal, pois já se disse bastante ou bastantes vezes. Vamos olhar? É fácil. Substituímos o bastante por muito e vamos ver se flexiona. Vamos lá. Pois já se disse muitas vezes. Se o muito flexionou, o bastante também vai flexionar. Então, bastantes vezes que da discussão, ainda que meio acalorada, meio um pouco, tá? Nasce a luz. Então, a resposta certinha, letra A,
ok? Vamos para o número 9. Marque a alternativa que apresenta concordância nominal incorreta. Vamos lá. Concordância nominal incorreta. Hoje temos menos lições. Menos, certinho. João ficará só. Somente João, só. Perfeito. Eles não se sentiam bem quando ficavam sós. Bom, se são eles e se refere a sozinhos, tá? Quando nós temos esse só se referindo à palavra sozinho, ele flexiona de acordo com a frase. Uma pessoa só, duas pessoas sós, tá? Sozinhas, tá? Então, aqui seria sós. Então, a incorreção é essa, letra C, tá? A letra D e a letra E está certinha. Vamos lá para o número 10. Marque a alternativa que apresenta a concordância nominal novamente incorreta. A maçã, agora sim fica mais fácil de explicar para vocês, ó. A maçã é boa. Essa expressão aqui, ó, é boa. Essa expressão é permitida. Novamente aqui o bom, né, apresentando, e aqui proibido, ó. Então, diante dessas expressões, é bom, é permitido, é proibido ou é necessário, essas expressões seguidas do verbo ser, elas vão ter que estar sempre no masculino, exceto quando elas vierem diante de uma palavra feminina. Agora, essa palavra feminina tem que estar acompanhada de um determinante, tá? Pode ser de um artigo ou de um pronome. Vamos ver aqui. A maçã é boa. Olha aqui, gente. Esse a, ele determinou a palavra maçã. Se fosse apenas maçã, seria maçã é bom. Mas como temos aqui o a determinando, acompanhando o substantivo maçã, então, nesse caso, a palavra bom se transforma em boa para concordar com esse determinante e com esse substantivo maçã, tá? Então, a maçã é boa. Olha aqui, é permitida entrada? Não, tá errado. Por que não pode ser permitida? Porque antes de entrada, eu não tenho nenhum artigo, nenhum determinante. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, a entrada, estaria certo. Mas como eu não tenho, eu tenho apenas a palavra, o substantivo sem o determinante, então esse a está errado. Deveria ser é permitido entrada de crianças, tá? Então a incorreta é a letra B. Vamos ver as outras? A lealdade é necessária. Olha que é necessária. É necessária, ela ficou no feminino. Por quê? Porque está se referindo a esse determinante a, que está acompanhando o substantivo lealdade. Tá legal? Se não tivesse esse determinante acompanhando, eu não poderia usar necessária, teria que ser necessário. Água é bom. Tá certinho, gente? Se fosse a água, aí sim, seria é boa. Tá? Mas quando é apenas água sem determinante, será é bom, no masculino singular. Tá legal? É proibido conversas. Perfeito. Então, a única incorreção aqui é a letra B de bola, que deveria estar no masculino. Ok? Deu para compreender melhor? Vamos para o 11. Marque a alternativa em que apresenta a concordância nominal correta. Agora é correta. É proibido a entrada. Tá errado, ó. Teria que ser proibida, porque tem um determinante aqui. Bebida alcoólica não é boa para o fígado. Bom, gente, bebida alcoólica não está com determinante. Então, não é bom, tá? Então, está incorreto. É proibido a permanência? Deveria ser é proibida, porque acompanha o artigo a, o determinante com a palavra permanência. Água de melissa é muito bom. O que é bom, gente, não é água? Isso, está corretinho, tá? Se tivesse a água, teria que ser boa. Como não tem a, não tem determinante aqui, então tem que ser é bom. Então, essa aqui é a correta, letra D. Vamos para o 12? 12. Observe a concordância das frases abaixo.
É necessária a virtude, certo? Olha aqui concordando. Coalhada é bom, tá certo, tá? Não tem nenhum determinante, então é bom. A coalhada, olha o A aqui agora. A coalhada dessa padaria é boa, concordando, perfeito. Pimenta é bom, tá certinho também, porque não tem nenhum determinante, então fica no masculino. Então, todas estão corretas, certo? Vamos para 13. Marque a forma verbal correta. Agora é de acordo com a concordância verbal, tá? Eles parecem ou parecem serem companheiros. Olha só, o verbo parecer, nas locuções, ele pode tanto estar no singular quanto no plural. Mas, como ele acompanhou um verbo principal dele está no plural, tá? O seu infinitivo aqui está no plural, então ele tem de ser no singular. Eu não poderia, por exemplo, colocar assim, ó, eles parecem serem, não. Ou eles parece serem, ou eles parecem ser. Ok, gente? Eu não poderia colocar os dois no plural. Se um for no singular, o outro fica no plural. Se um for no plural, o outro ficaria no singular. Tá legal? Então, a resposta certa é parece serem, tá? Vamos para aqui. Surgiu ou surgiram muitas controvérsias? Bom, o que surgiram? Não foram muitas controvérsias? Então, surgiram no plural, concordando com o sujeito no plural, tá? Como pode ou podem haver pessoas tão inescrupulosas? Bom, gente, se o verbo haver, ele fica no singular, quem o acompanha também fica. Então, como pode haver? A Glória, meu irmão, eram aqueles heróis combatendo. O que eram a Glória, meu irmão? Aqueles heróis combatendo. Então, concordando com o sujeito no plural, eu vou usar o verbo no plural, ok? 5. Ouvia ou ouviam-se muito longe os sinos da igreja. Bom, o que se ouviam? Eram os sinos da igreja. Então, no plural, concordando, tá? Aqui com os sinos da igreja. É um verbo transitivo direto, tá? Que concorda com o seu sujeito paciente. Tá bom, gente? Aqui é a voz passiva. 6. Aqui faz dias terríveis. Ó, aqui faz dias terríveis, tá? Quando se refere ao verão aqui, ó, temperatura, esse verbo impessoal fica no singular. Basta ou bastam de tantos dissabores. O verbo bastar, ele concorda com o seu sujeito. Então, tantos dissabores no plural, bastam também no plural. Fazer, novamente, ó, faz ou fazem muitos anos. Tempo transcorrido, o verbo fazer é impessoal, então fica no singular. Quando eu falo que ele é impessoal, ele fica no singular. Faz muitos anos. É ou são 3 dias de expectativa e nervosismo? Aqui, ó, concordando com o numeral 3, são 3 dias, tá? Aqui, és tu, tá? Concordando com a segunda pessoa, que pagas, tá? Na segunda pessoa também, a despesa de hoje. Nem a seca, nem a enchente conseguiu no singular, ok? Porque ou um ou outro, tá? Conseguiu no singular. 14. Identifique ou indique a opção correta no que se refere à concordância verbal. Bom, haviam muitos candidatos? Existiam muitos candidatos? Sim, então tem que ser no singular. Havia. Todas as vezes que o verbo haver substitui o existir, ele vai ficar no singular, porque ele é impessoal, ok? Então, havia muitos candidatos. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcho. Então, choveu tá errado. Choveram. Choveram o quê? Pedaços, tá? No plural. Então, choveram. A alternativa correta seria choveram. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. O verbo fazer
se referindo a um tempo transcorrido, ele é um verbo impessoal, portanto, no singular, aqui está corretamente aplicada essa oração. Faz. Então, essa é a alternativa correta, a letra C. Bateu 3 horas, está errado, é bateram 3 horas. Fui eu que abri ou não? Fui eu que abri. Por quê? O que? Ele vai sempre trazer uma concordância com o pronome anterior. Se o pronome anterior sou eu, primeira pessoa, o verbo tem que ser conjugado em primeira pessoa. Fui eu quem abri, tá, gente? Então, está errado. Então, a única correta, letra C. Vamos para 15? A 15. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal. Bom, um ou outro escravo conseguiu a liberdade. Gente, aqui nós vamos encontrar várias frases corretas, apenas uma incorreta. Então, há erro. Um ou outro conseguiu. Concorda com o verbo no singular, porque é um ou outro, certo? Então, há uma concordância com apenas um deles, no singular. Não poderia haver dúvidas, certinho, verbo empregado aqui no singular. Faz mais de 100 anos, tempo transcorrido no singular. Deve existir, os dois verbos aqui, ó, estão errados. Aqui tem que ser devem, tá? Porque esse verbo existir, ele é flexionado. Então, quem acompanha esse verbo tem que ser flexionado. Devem existir problemas nos seus documentos. Portanto, o erro, letra D. Vamos para 16? 16. Assinale a opção em que há concordância inadequada, tá? A maioria dos estudantes, lembrou dessa expressão partitiva aqui? A maioria de? A maioria de vai concordar com o singular, se concordar com a palavra maioria, ou com esse trecho que o acompanha aqui, esse determinante que o acompanha, que está no plural, também, tá? O verbo pode concordar com ele no plural. Então, existem duas possibilidades. Ou eu posso concordar com a maioria de, ou eu posso concordar com o termo que o acompanha, tá? Então, aqui ficou acha, certinho. Ó, novamente, a maioria dos conflitos, o termo que acompanha essa expressão está no plural, eu também posso concordar com o verbo no plural, tá? Então, aqui, ó, poderia ser acha ou acham. Aqui poderia ser foi ou foram, tanto faz. Agora, vamos ver a letra C. Deve haver bons motivos, singular, singular, perfeito. De casa à escola é 3 quilômetros? Não, o verbo ser, ele tem que estar de acordo com o numeral. Se no caso aqui são 3, então são 3 quilômetros. Então, a única frase que está inadequada com desvio gramatical é a letra D, tá bom, gente? Então, 16D. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham acertado e tenham entendido também e tenham tirado as dúvidas que vocês tiveram ao longo desses exercícios. Beijão. Fiquem com Deus.